Você sabia que 90% dos problemas da obra nascem antes mesmo da primeira parte concreta? Eu sou Renato Pipec, engenheiro civil, e hoje eu vou mostrar para você os 7 erros de projeto que derrubam carreiras e destroem orçamento. Fica comigo porque o último é o mais comum e talvez você esteja cometendo ele agora mesmo. Esse vídeo não é para te assustar. Eu vou te dar a solução para cada um desses erros, mostrando exatamente como evitar nas obras, economizando tempo e dinheiro. Vamos lá? Erro 1. A ignorância do solo. Qual que é o problema? É você projetar uma fundação sem ter um estudo geotécnico adequado, sem fazer uma sondagem. Você assume um NSPT, que é o Índice de Resistência do Solo, genérico. Como consequência, você vai ter recalques diferenciais, trincas na estrutura e risco de colapso. E você vai ter gastos exorbitantes com reforço. Qual que é a solução na obra? Eu não começo nada antes do laudo de sondagem. Se o laudo indicar que o solo é ruim, eu otimizo com uma fundação profunda, ou em casos mais extremos, faz a troca do solo. Tem que se basear em dados, não no que você acha. Segundo erro, interferência disciplinar, ou seja, incompatibilidade de projetos. O projeto estrutural, elétrico e hidrossanitário não conversam. Você tem uma viga que passa no meio de um duto de ventilação, um furo estrutural mal posicionado, às vezes para passagem de alguma rede de água, de alguma rede de esgoto na fundação. A consequência vai ser o quebra-quebra na obra, retrabalho gerando custos, entulho, perda de prazos, tá? E você pode enfraquecer a sua estrutura, você pode causar um problema. A solução na obra é o segredo de compatibilizar. Tá? Quando eu elaboro todas as pranchas numa obra de pequeno ou médio porte, eu me atento a esses detalhes, né? Quando eu estou elaborando tudo. E depois passo um pente fino. Agora, quando a gente está falando em grandes estruturas, projetos de alto padrão, eu sempre recomendo a contratação de uma empresa que faça uma gestão em BIM. Tá? O que é o BIM? É aquele projeto 3D onde você visualiza tudo, você alimenta ele inteiro e, além de te passar orçamentos, etc., ele vai conseguir te mostrar todas as interferências entre os projetos. Tá? Erro 3. Não planejar a execução. Como assim, Renato, não planejar a execução? Vamos no mais simples, o canteiro de obras. Vamos dizer que você planejou uma estrutura complexa. Você vai ter peças pré-moldadas, pesadas, em grandes vãos, e você precisa pensar como que o caminhão guindaste, o MUC, vai acessar ou montar essa estrutura. Onde você vai guardar areia, onde você vai guardar pedra, onde você vai guardar o cimento, que não pode ter contato com umidade. A consequência são atrasos colossais, um custo extra com o içamento, ou às vezes você nem consegue executar aquilo que foi desenhado, né? Então, qual que é a solução? Eu sempre faço um layout de canteiro detalhado no projeto. Tá? Eu pergunto, onde vai parar caminhão de concreto? Onde a armadura vai ser montada? O projeto tem que ser executável, ele não pode ser só bonito no papel. Erro número 4. Detalhamento ambíguo ou incompleto. Deixar detalhes cruciais subentendidos, como o tipo de permeabilização, caimento do piso ou cobrimento da armadura. Tá? O mestre de obra, o pedreiro, vai fazer o que ele acha melhor. Isso pode gerar patologias e a necessidade de refazer o serviço, muitas vezes tendo que refazer uma das partes mais caras da obra, que é o acabamento. Né? Então, qual que é a solução na obra? Definir junto ao responsável técnico e o responsável pelo acompanhamento todos os detalhes antes, ao menos antes da execução de cada etapa. Erro número 5. A fórmula mágica. Tá? Muitas vezes você vai contratar uma pessoa que ela não é especialista naquilo que ela está fazendo. Aí ela vai te cobrar baratinho, mas ela vai superdimensionar tudo. Tá? Então, ela acaba projetando com coeficiente de segurança muito acima da norma, resultando em peças estruturais gigantescas, excesso de aço, apenas por medo ou falta de um cálculo preciso. Tá? A consequência é o desperdício do material concreto e aço, aumentando o seu custo em pelo menos 20%. Uma obra mais pesada e menos elegante. A solução é a otimização. Eu confio no meu cálculo e eu tenho a NBR para me apoiar. Tá?
Então, se o coeficiente é 1,4 de segurança, é 1,4, não 1,8 e não é 2. A gente tem que levar em consideração a qualidade de mão de obra, de material, mas é 1,4, trabalha-se com 1,4. A ética profissional, ela está em otimizar, projetar sem o olhar do cliente. Projetar é fácil, mas se você ignorar o seu cliente, está projetando o quê? Para quem? Você pode colocar uma coluna no meio da vaga de garagem, colocar um ponto de tomada que vai ficar escondido por um móvel, uma janela que não tem ventilação cruzada, não ventila, o seu cliente vai ficar insatisfeito, você vai precisar mudar durante a obra, que é o dobro do preço, tá? E você vai perder reputação, o seu cliente vai falar mal de você para todo mundo. Tá? Então a solução na obra é: viva a obra, imagine-se, mobile, conversa com o seu cliente. O projeto tem que ser técnico, mas ele tem que ser humano. Envolva o seu cliente nas decisões de layout. E o último erro, acho que o mais importante, é o orçamento, que ele é chutado. Tá? Você entrega um projeto, recebeu o seu dinheiro, tá? Só que seu cliente não tem nem ideia quanto que aquilo vai custar, qual que é a previsibilidade do desembolso, em quanto tempo que essa obra vai durar, como que ele precisa se preparar para aquela obra andar. Tá? Então, as consequências: estouro do orçamento. O maior motivo de brigas que eu já vi em obra é por conta de orçamento. Quem está apertado está sempre a uma gota de explodir. Paralisação da obra, cliente fica vendo navios, sem dinheiro e sem o seu imóvel estar concluído. A solução, seja por meio de planilha, tabela, curva ABC, método que você achar mais adequado, que o profissional achar mais adequado, mas deixa o cliente ciente do custo médio daquela obra. Deixa ele ciente que ele precisa ter uma reserva de emergência, tá? Não deixa o cara se aventurar. Muitas vezes é a primeira vez que ele constrói. É a sua obrigação como um profissional da área de orientar ele a tomar a melhor decisão em relação ao imóvel. Porque, como em qualquer outra atividade de longo prazo, os materiais podem sofrer reajustes e surpresas acontecem. Ele tem que estar preparado para isso. E se você absorver alguma coisa desse vídeo, que seja essa: um projeto de engenharia é um mapa de risco. Um bom engenheiro não elimina o risco, ele gerencia antes que esse risco venha a custar muito caro. Esses 7 erros são evitáveis se você tiver método e disciplina. Qual desses erros você já viu na prática? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu vou responder as melhores histórias de terror. E se você quiser aprofundar o seu conhecimento em compatibilização, em gestão de obras, em soluções inovadoras, se inscreve no canal. Toda semana eu coloco conteúdo de engenharia, obra e gerenciamento para colocar a sua carreira, o seu sonho no próximo nível. Até o próximo projeto e boas obras. Tchau, tchau.